Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos, sejam todas bem-vindos à nossa aula de número 77 no Help Química, onde hoje nós vamos trabalhar com título. Pessoal, o título dessa aula é título. O que nós queremos com essa aula de hoje, pessoal? Vamos pegar aqui algumas soluções do nosso dia a dia para nós tentarmos entender o que é o título. Então, por exemplo, se você pega uma garrafa de álcool etílico hidratado, você vê essa informação, álcool 54 graus GL, né? Isso daqui é uma informação de um título. Quando você pega uma cachaçinha lá e você vê lá assim, 38% volume, isso é uma informação em título. Quando você tem uma solução de Lugol, né, que é o iodo líquido, e você vê aqui 5%, isso também é um título. Então, nessa aula de hoje, eu tenho alguns objetivos bem legais para vocês. Quais são esses objetivos? O primeiro deles é entender o que são esses títulos, né? Esses números, esses percentuais, esse grau marcado nas embalagens. O segundo, eu queria que vocês aprendessem a fazer a leitura, bater o olho numa solução do nosso dia a dia e entender, queria que vocês entendessem, soubessem como fazer a leitura desse rótulo. E terceiro, que eu acho que é o mais importante aqui para vocês que procuram Help Química, é aprender a realizar os cálculos, as concentrações que envolvem os títulos. Beleza? Viu que tem coisa bacana aqui, né, galera? Então, pessoal, já vai deixando o joinha nessa aula de hoje, já vem se inscrevendo aqui no canal, porque isso é muito importante para que outras pessoas também tem acesso ao conteúdo de química de forma gratuita, de forma eficaz e de forma eficiente, beleza? É o tempo de tocar nossa abertura para a gente começar nossa aula de número 77 aqui no Help Química. Muito bem, pessoal. Nessa aula de hoje, nós veremos três tipos de título. O primeiro título que nós vamos começar é o título em massa. Pessoal, o título, ele é representado, ou a concentração em título, ela é representada por essa letra grega que se chama tau, beleza? Então, o título é representado pela letra grega tau. Então, nós tínhamos a concentração comum, representada pela letra C. Um novo tipo de concentração é o tau, que representa o título. O título em massa, né, pessoal, que é a nossa primeira definição aqui, ele nos indica uma fração de soluto contido em determinada massa de solução, beleza? Então, matematicamente falando, nós podemos fazer essa relação, essa expressão aqui com o título, visto que é uma relação na forma de uma fração. Então, assim sendo, nós podemos interpretar da seguinte maneira. O tau m, né, ele significa o próprio título em massa. Lembra que eu falei que nós vamos ver aqui três casos. Então, esse daqui é o título em massa. O M1, esse M1 aqui, ele representa para nós a massa do soluto. Então, o nosso M1 aqui, ele representa a própria massa do soluto. E o nosso Mzinho aqui embaixo, sem número nenhum, ele é a massa da solução. Então, esse mocinho aqui embaixo, o M sozinho, é a massa da solução. E a massa da solução, ela pode ser a massa do soluto com a massa do solvente.
Beleza? Então esse M2 aqui, ó, eu vou aderi-lo como massa do solvente. Isso, galera, é válido para soluções que são dadas com um título em massa, beleza? E aí, nós podemos fazer uma análise aqui, como que isso aqui é uma fração, nós podemos então chegar à conclusão de que as unidades que eu usar, seja em gramas, seja em quilogramas, seja no que for, né, essa daqui é uma grandeza adimensional, ou seja, não carrega unidades nela. Então, não carrega. Eu vou colocar aqui grandezas, tá, pessoal? Para não confundir com outras coisas. Então, não carrega grandezas. Justamente por ser o quê? Justamente por ser adimensional. Beleza? Então, pensa o seguinte, todas as vezes que vocês falarem de um título, nós estamos falando de algo que é adimensional. Ou seja, ele não vai carregar consigo nenhuma grandeza, né? Não vai carregar massa, não vai carregar quilo, não vai carregar ml, nem nada do tipo. Tá bom? Bom, e aí, uma outra maneira mais comum de nós expressarmos o título, deixa eu só mudar aqui esse soluto, deixa eu só escrever ali embaixo para não ficar ali em cima da setinha e não confundir a anotação de vocês. Vou colocar aqui embaixo, ó, massa do soluto, beleza. Uma maneira mais comum de nós expressarmos o título é expressarmos o título na forma do seu percentual, como aquelas soluções que eu mostrei no início dessa aula de hoje. Como que nós expressamos? Como nós passamos o título em massa para o título percentual? Basta fazer o que, pessoal? Basta multiplicar o título por 100. E aí eu tenho o percentual, ou o título percentual do qual eu vou estar trabalhando. Beleza? E aí, pessoal, vou chamar atenção aqui para uma coisa aqui que vai ser mais comum vocês verem. Quando vocês estiverem trabalhando com título em massa, né, o percentual tal, o resultado, o número, né, vou chamar isso aqui de N com a bolinha de número, ele pode vir acompanhando um M barra M para indicar que isso daqui se trata de um título percentual, tá bom? Mas isso é só uma representação. Então, o que isso significa dizer para nós? Qual que é a tradução, qual que é a interpretação que eu posso ter desse cara aqui? Vamos imaginar que eu peguei uma solução qualquer aqui, né? E nessa solução qualquer, eu tenho aqui, igual nesse desenho que eu trouxe aqui para vocês, um frascozinho contendo ácido nítrico, HNO3, beleza? E aí, aqui nesse frasco, eu viro para vocês e falo assim, olha, eu tenho 63% em massa do meu ácido nítrico. O que isso significa dizer então, pessoal? Significa dizer que a cada 100 gramas dessa solução, ou seja, todo o meu pote, toda a minha massa aqui, toda contida aqui na solução, né? Então, se essa daqui fosse uma solução aquosa, formada somente por ácido nítrico e água, a massa da minha solução, o meu Mzinho aqui, ele seria a massa do meu soluto, que é o HNO3. Só melhorar isso aqui. Então, se isso aqui fosse uma solução, a massa seria a massa do meu soluto, HNO3, e a massa do meu solvente, que é o H2O. A junção dessas duas massas, ela me dá o quê? A massa da solução. Então, pessoal, a tradução, né, a interpretação, melhor dizendo, seria o seguinte, olha, para cada 100 gramas da minha solução, lembrando que a solução é a mistura dos dois, eu teria aqui 63 gramas sendo somente a massa de HNO3, beleza?
Então, quando eu falo nessa interpretação, nessa proporção, é isso que eu estou querendo dizer. Esse 63%, que às vezes não vai ter nada, nenhuma informação dele na frente, mas se eu sei que isso daqui é uma informação em massa, eu estou dizendo que para cada 100 gramas da minha solução, 63 gramas vão ser só de HNO3. Beleza? Bom, vamos fazer aqui um exercíciozinho aqui para nós treinarmos um pouco como que isso daqui pode ser cobrado da gente. Eu trouxe aqui um exercício bem legal que diz o seguinte: um alerta. As soluções de ácido bórico ainda são muito utilizadas em medicina popular, ou seja, isso na época que essa questão foi elaborada, tá, pessoal? Não sei hoje em dia os dados atualizados e ainda continuam sendo. Como antissépticos para afecções de peles e afecções oculares, embora se reconheça atualmente que essas propriedades são insignificantes. Ao lado de uma ação antisséptica medíocre, o ácido bórico pode ser considerado domo, um tóxico relativamente potente. Em crianças, a massa do ácido contida em 60 ml de uma solução a 5% do ácido bórico, densidade 1 grama por ml, é considerada uma dose letal. Calcule a massa de ácido bórico contida na solução mencionada e o título em massa. Então, pessoal, ele está aqui pedindo duas coisas, né? Quais são essas duas coisas aqui? Primeira delas, ele está pedindo aqui, ó, a massa de ácido bórico. Então, esse é o meu primeiro destaque que eu vou fazer aqui. E depois ele quer o título em massa. Eu acabei de perceber aqui que quando eu estava resolvendo essa questão aqui antes da aula, eu esqueci de calcular o título em massa. Mas tudo bem, nós calculamos aqui juntos agora. Primeira coisa então que eu vou fazer aqui eu vou calcular o título primeiro. Beleza? Vamos fazer aqui o título em massa. O título em massa. O título em massa, ele está querendo o tal M. Essa é a informação que ele está querendo, o tal M. Então, como que eu calculo o tal M a partir do percentual? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o percentual tal M, ele é o tal M sem o percentual vezes 100. Essa é a nossa primeira relação. Se eu quero o título em massa, é como se aqui embaixo ele estivesse perguntando qual que é o tal M dessa solução. Então, o tal M aqui, né, para mim achar ele, o que basta eu fazer? Pegar esse 100 e jogar para o lado de lá, dividindo. Então, o título em massa, o tal M, ele é o percentual do tal M dividido por 100. Então, achei aqui qual que é a equação que eu preciso usar para me calcular esse título em massa a partir do meu título percentual. Então, o tal M dessa criança, ele vai ser 5 dividido por 100. Beleza? Logo, o tal M, né, lembrando que o título é uma informação adimensional, ele é 0,05. Achamos aqui a primeira informação, que é o título em massa dessa solução. Uma vez que nós achamos aqui esse título em massa, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar agora a segunda informação, que é a massa de ácido bórico, H3BO3. Embora não precise saber a fórmula do ácido bórico para resolver essa questão, tá, pessoal? Mas aqui eu coloquei só a título de curiosidade. Então, como nós vamos achar a massa de ácido bórico aqui nessa criança? A primeira coisa que nós precisamos fazer é a seguinte, olha só, vou fazer um destaque aqui no texto para vocês acompanharem o passo a passo aqui. Ele está falando aqui que eu tenho uma solução de 60 ml e essa solução
de 60 ml, ela tem uma densidade 1 grama por ml. Então, isso significa dizer que o volume da minha solução é 60 ml e a densidade dela é 1 grama por ml. Logo, se eu estou falando de um título em massa, eu tenho que achar qual que é a massa da minha solução. Logo, a massa da minha solução, ela é 60 gramas. Então, essa é a massa da minha solução. Por que que eu fiz essa junção aqui? Porque eu tenho que lembrar que o percentual em massa, o tal M, é de 5%. Isso daqui significa dizer que eu tenho 5 gramas de ácido bórico, H3BO3, contidos em 100 gramas da minha solução. Lembra, pessoal, que isso aqui foi a nossa definiçãozinha, beleza? Então eu tenho 100 gramas, 60 gramas, desculpa, 5 gramas de H3BO3 a cada 100 gramas da minha solução. Só que nós já calculamos aqui em cima que eu tenho só 60 gramas da minha solução. Então, em 60 gramas da minha solução, qual que vai ser, pessoal, a massa de ácido bórico? Então, eu já fiz essas contas de antemão aqui para nós. A massa de ácido bórico que nós vamos ter aqui é de 3 gramas. Massa essa suficiente para ser letal para crianças. Beleza? Então, o que vocês acharam? Facinho, facinho? Vamos fazer um destaque aqui nessa resposta só para dar um tchanzinho? Pode ser? Sim! Para vocês verem, né, pessoal? Uma massa tão pequena, né, de um ácido, e essa massa ainda sendo tão pequenininha, ela já pode ser suficientemente letal para crianças, né? Que coisa, hein? Bom, facinho, facinho, né, pessoal? Então agora vamos ver o outro tipo de título aqui, que é o título em volume. Pessoal, o título em volume, né, a definição dele é muito parecida com o título em massa. A diferença é que o título em volume, ele vai nos indicar o volume dissoluto presente em um determinado volume de solução. Então, de maneira semelhante, nós representamos o tal V, né, como sendo na forma de fração, onde que tal V ele é o título em volume, o título em volume, o V1 ele é o volume do solvente e o V sem número nenhum é o volume da nossa solução. E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção aqui para um ponto bem interessante aqui nessa criança. O volume da nossa solução, ele não é o volume do nosso soluto com o volume do nosso solvente. Beleza? Esse daqui é um ponto assim que pega muito, mas vale a pena a gente dar uma olhadinha aqui nele. Por quê, pessoal? O volume da nossa de dois líquidos pode ter interações entre eles. Você quer um experimento muito simples para determinar isso? Mistura 50 ml de álcool com 50 ml de água, álcool 90%. Você vai ver que o volume final não é 100. Por quê? As moléculas de álcool com as moléculas de água, elas têm interações muito intensas. Interações essas que fazem com que
esse volume seja menor. Então, muita atenção nisso aqui, tá, pessoal? O volume da nossa solução não é o volume do nosso soluto com o volume do nosso solvente, beleza? Bom, dado essa observação, então, vamos partir, né, para a maneira mais comum de se expressar o título, que também é na forma do título percentual, beleza? E aí, pessoal, assim como no título em massa, o título percentual em volume, ele também é adimensional. Então, o percentual talvez pode ser que tenha um número aqui percentual, mas que ele venha escrito assim, volume por volume, V barra V também, ok? Bom, então qual que é a interpretação deles, né, pessoal? Olha que bacana aqui. O título em volume, ele pode ser expresso também na forma de grau GL, Gay-Lussac, beleza? Em homenagem a um cientista que nós já falamos dele aqui no Help Química. Então, quando nós falamos, quando você pega uma embalagem de um álcool, você fala, álcool 70% ou álcool 70 graus GL, né? Esse grau GL aqui é a mesma coisa de você estar expressando o seu título em volume por volume. Só que a indústria, ela utiliza a nomenclatura grau GLs por causa de um aparelhinho semelhante a um densímetro, né? E ele é dado em grau GLs, então ele te dá ali a concentração desejada de forma manual, beleza? Por isso que se usa muito, né, essa escala de grau GL, beleza? Só que ela é mais comum para a indústria, embora as duas maneiras sejam corretas. Tal volume por volume, né? Percentual volume volume, ou grau GLs. O que você não pode esquecer é o seguinte, pessoal. O grau GL aqui, ele está expressando o título percentual. Acho que isso aqui vale a pena dar uma notada, hein, pessoal? Então, expressa o título percentual. Por exemplo, o grau GL, pessoal, ele é diferente do título em volume não percentual, beleza? São duas grandezas diferentes. E aí, galera, o que nós tomamos aqui como referência, né? Quando eu falo que eu tenho um álcool etílico 54 graus GL, né, é como se eu estivesse falando assim, olha, eu tenho 54 ml do álcool, né, que é o soluto, que está a menor quantidade, para cada 100 ml da minha solução, beleza? Então, essa seria a nossa expressão, né, e a nossa interpretação. Bom, então, né, galera, para a gente fixar essa ideia, eu trouxe aqui um probleminha do vestibular da UFMG, né, da queridíssima UFMG, da qual eu formei minha primeira graduação. Então, ele diz o seguinte, né, olha que questão interessante essa para nós treinarmos como que esses exercícios, né, eles podem ser cobrados da gente. Ele diz assim: o rótulo de um produto usado como desinfetante, deixa eu mudar aqui para o laser, apresenta, entre outras, a seguinte informação: cada 100 ml de desinfetante contém 10 ml de solução de formaldeído 37% volume de formaldeído por volume da solução. A concentração de formaldeído no desinfetantes em porcentagem, volume por volume, ou seja, qual que é a concentração, quanto que eu tenho do formaldeído nessa solução. Ela é muito simples de ser resolvida, pessoal. Olha só que bacana como que a gente resolve isso daqui. Primeira coisa, nós temos que lembrar que 37% volume por volume seria a mesma coisa do que eu ter 37 ml de formaldeído, né? Eu vou chamar isso aqui só de formal. Então,
seria a mesma coisa do que eu ter 37 ml de formaldeído para cada 100 ml da minha solução. Então essa seria a minha interpretação. A cada 37 ml da solução de formaldeído, 100 ml serão da minha solução. Só que ele fala aqui para nós que você tem uma solução de 10 ml de formaldeído. Então nessa concentração, qual seria aqui o volume de formaldeído equivalente a essa massa aqui? Se nós fizermos aqui essa continha, nós vamos ver que esse volume seria de 3,7 ml de formaldeído. Só que esses 3,7 ml eles estão na proporção do título em volume. Logo, o título em volume, desculpa, eu escrevi aqui título em massa, eu tenho que mudar esse M por um V. Logo, pessoal, o nosso título em volume aqui, ele é 3,7% volume por volume, uma vez que ele está dentro da proporção dos 100 ml. Temos essa opção? Temos essa opção, que é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Facinho, facinho? Sim! Bom, então caminhando já para o final, né, pessoal? O nosso último ponto de atenção, né, que também estava lá no início do vídeo, é o título do Lugol, né? O Lugol 5% a cada 30 ml. Primeira pergunta, como interpretar nesse caso aqui? Que eu tenho um material que é o iodo, dado em massa, em um volume. Então a primeira coisa que eu tenho que pensar é, quando eu estou misturando essas duas grandezas, tanto o título em massa, tanto o título em volume, eu passo a ter o título massa por volume. Então, nessa nossa interpretação aqui, né, seria o seguinte, trazendo aqui para o Lugol, né, interpretando esse rótulozinho aqui. Se eu tenho aqui esse cara 5% massa volume, isso significaria dizer o quê? 5 gramas, né, do iodo, que é o princípio ativo do Lugol, para cada 100 ml da minha solução. Então a solução ela é o próprio Lugol, que é a mistura aqui. Beleza, pessoal? Deixa eu só apagar aquele pontinho ali. Beleza. E aí, se ele está falando aqui no rótulo que ele tem 30 ml de Lugol, 30 ml de Lugol, a massa que eu teria de iodo seria uma massa X. Beleza? Eu sei que essa conta é fácil, pessoal, para fazer à mão, mas deixa eu fazer aqui rapidão na calculadora, só por questão do tempo. Aí, essa massa de iodo que nós teríamos aqui, ela seria 1,5 gramas de iodo. Beleza? Bem facinha, né, pessoal? Bom, feito isso, então, só para a gente caminhar para dar um fechamento com chave de ouro nessa aula, vamos fazer esse exercício aqui. Ele diz assim: as soluções químicas são amplamente utilizadas tanto em laboratório como em nosso cotidiano. Uma delas, solução aquosa de sulfato de cobre, CuSO4, a 1%, é aplicada no controle fitossanitário das plantas atacadas por determinados fungos. A massa de sulfato de cobre, CuSO4, em gramas necessária para prepararmos 20 litros dessa solução a 1% em massa é... Então, olha só, pessoal, primeiro ponto de partida é dessa informação, ó, 1%. Se ele está trabalhando aqui, se ele está querendo aqui a massa, mas ele está me dando aqui grandeza em volume, significa dizer que eu estou trabalhando com uma solução que é dada em massa por volume, ou seja, o percentual aqui, o título aqui, é massa sobre volume.
Beleza? Essa é a informação que eu tenho aqui. A partir dessa informação que eu tenho, então, eu posso dizer que o meu soluto, que é o seu SO4, ele é 1 grama, e esse 1 grama do meu soluto, ele estaria presente a cada 100 ml da minha solução. Então não esquecer disso, tá, pessoal? O título, nós trabalhamos com a grandeza de cada 100 ml. Antes nós trabalhávamos 1 litro, agora nós trabalhamos 100 ml. Se eu quero 20 litros é a mesma coisa do que eu ter o quê? 20 mil ml, que é o volume total da minha solução. Eu vou ter aqui uma massa que eu vou chamar de X. Então, fazendo aqui essa regrinha de 3, que eu já fiz ela antes, nós precisaríamos pesar 200 gramas de CuSO4. Essa seria, então, a massa que nós precisaríamos ter para o preparo dessa solução. Quando você vai trabalhar em laboratório, né, essas grandezas, esses dados aqui, nós fazemos uma associação do que nós chamamos de erro analítico, tá, pessoal? Só que aqui, para vocês que vão prestar um vestibular ou coisa do tipo, aqui é importante nós podemos nos limitar aqui mesmo, sem preocuparmos com os erros analíticos. Tranquilo? Bom, pessoal, essa foi nossa aula de número 77. Eu espero que você tenha gostado. Comente aqui embaixo no vídeo, né? O que vocês têm achado dessa pegada do Help Química, tá trazendo exercícios para as aulas, né? Eu sei que as aulas ficam maiores, mas eu acho que é uma coisa assim que eu percebi enquanto estudante. Muitas das vezes a gente sabe a teoria, sabe? Eu percebi isso muito assim na faculdade, então quando eu formei em química, sabe? Ficou muito mais nítido para mim isso, o quanto que às vezes você sabe a teoria, mas você não sabe aplicar aquilo. Então eu estou tentando trazer essa pegada mais para o Help Química. Vocês sabem a teoria, beleza, mas eu quero trabalhar exercícios também para vocês irem treinando e vendo como que esses exercícios eles podem vir ser cobrados de vocês também, tá bom? Pessoal, eu espero de verdade que tenha dado para aprender, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, que isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá bom? Próxima aula, vamos continuar falando ainda de concentração, vamos falar de concentração por quantidade de matéria, beleza, pessoal? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado, um beijo no coração, ó. E fique aqui, continua na sequência que eu vou deixar mais 2 sugestões de videoaulas para vocês continuarem ampliando o conhecimento em química, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Tchau!